Síndrome do trauma religioso. Você já ouviu falar sobre isso? Então, fique conosco, porque o Comunhão Entrevista começa agora. Síndrome do trauma religioso. Se você nunca ouviu falar sobre isso, provavelmente você já deve ter passado por isso e nem sabe. Vai falar um pouquinho sobre os traumas, a relação que isso tem com a nossa vida espiritual e como tratar, lidar sobre isso. O Comunhão Entrevista traz Ângela Cirino. Ela que é pastora, psicóloga, escritora, sexóloga e CEO do Instituto Fazendo a Diferença. A Ângela também, ela tem mais de 1 milhão de seguidores nas suas redes sociais. Ângela, seja muito bem-vinda ao Comunhão Entrevista. Obrigado, Cristiano. É um prazer estar com vocês. Ângela, quando a gente fala de trauma, geralmente a gente puxa para o tratamento, né? A gente vai falar de tratamento, a gente vai falar. Por outro lado, por cristão, há uma certa resistência quando se fala de tratamento do lado emocional. Você deve ter lidado com isso várias vezes. Como é que a gente consegue aliar essa questão do tratamento do trauma, lidar com a questão do trauma, utilizando a questão espiritual e a ciência, por favor? É interessante que nós aprendemos ao longo da vida como cristão cuidar da nossa espiritualidade, às vezes do corpo, e nós negligenciamos a alma, que é a nossa emoção. E quando nós olhamos dentro da própria Bíblia, a gente vai perceber que Deus se preocupa com um todo: corpo, alma e espírito. E a alma, a emoção, ela é o mais importante, por incrível que pareça, que ela conecta tanto a espiritualidade como ela pode trazer um corpo saudável. A ciência, por exemplo, prova que existem doenças emocionais, traumas, que eles psicossomatizam no corpo. E como o cristão lida com isso? Buscando esse conhecimento que tudo isso já está na Bíblia, Cristiano. Por exemplo, né, olha que tem um texto muito interessante lá em Salmos que diz assim: quando remoí minhas lembranças amargas, traumáticas dentro de mim, senti picada nos meus rins, ou adoeceu o meu corpo. É que a gente tem que passar a conhecer que isso é mais importante do que a gente pensa e está dentro do contexto cristão também. Ângela, quando a gente fala de trauma, a gente está falando de uma série de gerações, de influência, seja social, de família e vários fatores. Como é que a gente Uhum. consegue, por exemplo, saber que o trauma que eu carrego está atrapalhando, por exemplo, a minha vida espiritual? É. Esses vários fatores traumáticos que a gente vive na vida, ele vem de fato desde a nossa história pregressa da infância. Como é que a gente vai perceber então se de fato está atrapalhando a nossa vida espiritual? Por exemplo, a gente às vezes acha que uma procrastinação não vai atrapalhar a nossa vida espiritual. Não, quando você procrastina as suas coisas do dia a dia, a sua mudança de vida, isso vai atrapalhar também a sua vida espiritual. Em síntese, Cristiano, se eu não estou vivendo uma vida abundante no casamento, na vida com os meus filhos, na sociedade, no contexto religioso e na minha vida em sentir que eu pertenço a Deus, eu pertenço a uma vida de propósito para Deus aqui na terra. Viver uma vida plena é o propósito de Deus. Se isso está desalinhado, significa que tem algo traumático que está atrapalhando a minha vida. E às vezes pode ser coisa pequena. Por exemplo, uma pessoa que teve dificuldade com seu pai, automaticamente essa pessoa vai ter uma certa resistência em confiar em Deus e se entregar completamente aos seus propósitos. E aí é um trauma que nós temos dessa relação paterna ou materna que vai atrapalhar a nossa vida também espiritual e, consequentemente, todas as demais áreas das nossas vidas. Certo? No seu livro Caminhos de Esperança, você usa um termo que eu achei bem interessante, que é a síndrome do trauma religioso, não é? Eu nunca tinha ouvido falar, para mim é uma novidade. O que seria essa síndrome? Então, eu sou psicanalista clínica e eu atendo mais de 20 anos, e nós desenvolvemos, então, no Instituto,
uma linha de pensamento, tanto na parte científica, ligado aos traumas que vêm do convívio religioso, que muitas vezes é legalista, por falta de conhecimento. Vamos dar um exemplo aqui. Vou citar um exemplo básico da minha própria história. Quando eu tinha 24 anos de idade, eu perdi uma filha que caiu do braço da enfermeira e faleceu. Eu volto para casa vivendo um luto, muito jovem, né? Já tinha vindo de 2 abortos consecutivos, e as visitas que eu recebi dos irmãos da igreja na minha casa eram assim: olha, é porque Deus tem um chamado na sua vida, é melhor você não ter filho mesmo. Deus com certeza não quer que tenha filho. Bom, isso não é consolo, isso vai me traumatizar. Que Deus é esse que tem um chamado para minha vida e que eu não posso nem ter filhos, né? Fica um questionamento. Só que essa, Cristiano, foi leve. A pior dos questionamentos que eu ouvi foi assim: confessa o seu pecado. Com certeza você deve ter algum pecado oculto aí. Você ou seu marido, porque você trabalha na igreja, você ajuda na igreja, você é líder de jovens e foi líder de adolescente. Com certeza isso é o castigo de Deus sobre a sua vida, porque não tem outra explicação. E aí, quando não encontrava, né, um castigo, um pecado em si, para que resultasse nisso, aí vinha o outro lado. Deve ser uma maldição hereditária que está acompanhando a sua vida de geração após geração. Que aí você ora, você jejuma, você faz tudo o que pensar e não consegue ter as suas respostas. E naquela época, né, embora nova, eu ainda não tinha estudado na época, nessa linha de abordagem, né, psicanalítica, mas depois eu descobri que eu tinha falta de progesterona, minha filha nasceu com uns problemas de saúde, uma fatalidade que aconteceu, que tem coisa que você nunca vai ter respostas mesmo, você tem que entender, aceitar, né, como se diz, ressignificar essa história e seguir a vida sem achar que Deus está te condenando, sem achar que Deus está te castigando, né? Sem achar que se você deixar de fazer algo para Deus, né, ou fazer ou não fazer, isso vai impregnar no sentido de que Deus vai permitir algo na sua história. Então, esse é um dos pontos que a gente aborda na síndrome de traumas religiosos. Mas tem tantos outros, por exemplo, quantos líderes religiosos nós temos hoje que são narcisistas não curados, que são pessoas que não estão preparados para estar na frente de um rebanho. Acaba, em vez de cuidar desse povo, adoecendo essas pessoas por causa de legalismos religiosos ou simplesmente por falta de conhecimento. Agora, você falou a questão da igreja, da, Sim, da liderança e como que algumas pessoas eh, eh, tratam os outros que acabam gerando esses traumas. Traumas que às vezes a pessoa nem sabe o que está passando. Agora, exatamente. temos dentro de casa também, né? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho se essa questão do trauma religioso também acontece dentro de casa, assim. Muito. Por que que acontece muito? Porque, gente, eu gosto muito de um verso da Bíblia que diz: o povo fracassa por falta de conhecimento, né? E esse conhecimento, ele é em várias áreas. Quantas pessoas acham que por aceitar Jesus, ir à igreja todos os domingos, é o suficiente para ter uma vida plena, são muitas vezes excelentes lá na igreja, mas quando voltam para casa, esses pais são duros, são rígidos, são desprovidos de afeto, de amor, de convivência com comunicação com seus filhos. É muito comum a gente pegar jovens e adolescentes para cuidar no consultório e eles, filhos de cristãos, né, de evangélicos, e eles falam assim: poxa, eu queria morar lá na igreja com meu pai. Eu queria que meu pai e a minha mãe fosse aquela pessoa que ela é lá na igreja. Isso explica, Cristiano, por que que nós temos tantos jovens simplesmente afastados de Deus, desviados de Deus, do evangelho em si, e também o fator de que alguns não se desviam, mas vão para uma outra denominação completamente diferente dos pais, porque encontra, de certa forma, eh, como é que eu posso dizer? Uma linha do evangelho, digamos assim, com uma denominação que não cobre tanto como seus pais cobraram, que foque justamente na mudança de vida e não só na aparência de cristão,
né? Ou na aparência, eu não digo só na aparência externa, mas eu digo assim, naquilo que aparentemente é ser um bom cristão, mas que enquanto dentro de casa é comprovado que a grande maioria não vive. É um dado alarmante que vale falar aqui. Você sabia que 60% dos casos de violência doméstica, eles acontecem em casa de pessoas que se dizem cristãos, evangélicos ou católicos? É assustador. É verdade. E agora, e você acha que onde é que está o problema aí? Eu acredito sim, lógico, na igreja precisa ser trabalhado, né? E Mas sim, e dentro de casa, assim? Como é que a família pode trabalhar para evitar esse tipo de situação? Falta culto no lar? O que está acontecendo? essa mudança acontece quando eu, como pessoa, me autorresponsabilizo que eu preciso ter um conhecimento sobre quem eu sou, sobre a minha história, sobre os meus traumas, sobre aquilo que eu preciso realmente permitir que o evangelho me mude através de contextos também da linha científica. Por exemplo, o nosso instituto, ele é um instituto que é focado em princípios judaicos cristãos adequados à linguagem psicanalítica. Que se a gente for observar, está tudo dentro da Bíblia, né? A Bíblia é o manual de Deus para o homem, inclusive de saúde emocional, de saúde mental. Mas o maior problema é que a gente simplesmente pensa assim, não, aceitei Jesus, é o suficiente, vou na igreja todo domingo, vou orar aqui em casa, vou fazer o culto dominical, mas às vezes nós não mudamos de comportamento. Nós não entendemos, por exemplo, que a Bíblia fala, irai-vos e não pequeis. Tem hora que eu vou ter que ficar com raiva, mas eu vou ter que controlar, eu vou ter que descobrir por que que aquela situação me deixa com raiva e trabalhar para que eu não peque, mesmo quando eu tenho indignação com alguma situação na vida. Então, o mais importante é primeiro buscar essa mudança de mim, em mim e a partir de mim, alcançar outras pessoas e nós sermos bênção, é claro, também na igreja. Ok, Ângela, muito obrigado por essas informações. Eu tenho certeza que foi muito útil para todo mundo que está assistindo o Comunhão Entrevista. E você, curtiu, gostou? Então você já sabe. Vou pedir para você comentar, compartilhar, dar aquele joinha para que outras pessoas também possam ser abençoadas por essa mensagem. Até o próximo Comunhão Entrevista.